Martin Outlaber. As criticadas obras que tínhamos naquele momento e tínhamos também um projeto da prefeitura, poucos se lembram disso, para implantar um BRT entre o acesso norte e o aeroporto, que já tinha até financiamento. Queria até perguntar, lembrar, se já imaginou se hoje a gente tivesse estanteiros da Avenida Paralela com ônibus de BRT, seria né? Hoje a gente tem um metrô com alto índice de satisfação. De lá para cá, já foram entregues, e logo após um ano de ter recebido o metrô, foi entregue ainda no governo Jacques Wagner a inauguração ali do trecho para a Copa do Mundo, e em seguida, sob sua gestão, sob seu comando, foram feitos entregues mais 27 quilômetros que já estão operando, e agora mais 5. Então, estava aqui comentando com o governador no levantamento que foi feito entre todos os governadores, entre todos os gestores do Brasil que investiram em obras metroferroviárias. O senhor é o que mais investiu e entregou linhas de metrô saindo do zero. Então, nesses 8 anos, já com 27, já com sugestão, mais 5 agora, até o final desse período. Então, esse é um reconhecimento que o setor ferroviário tem, com todo esse investimento, com todo esse programa, que vem, sem dúvida nenhuma, melhorar a qualidade do transporte seguro, eficiente, rápido e ambientalmente sustentável para a nossa região metropolitana. Queria comentar rapidamente o tramo 3, com mais de 1.000 empregados aqui, os quais aqui fazemos esse reconhecimento da garra, do compromisso que tiveram aqui, até esta madrugada, famílias aqui em Águas Claras, né, com toda a equipe das empresas, do consórcio, aqui, governador, são marcas tradicionais no setor ferroviário, tanto internacionais quanto nacionais, e baianas também, né? Esses pré-moldados que nós estamos vendo aqui são feitos por empresas baianas, né? Então, muita satisfação, a nossa equipe também de governo, com todo o alinhamento, SEDU, Cefaz, PGE, CERI, Casa Civil, a Segurança Pública, enfim, todos aqui, em especial a nossa CTB, que encarou esse desafio e de forma diferente, porque nós tínhamos os outros implantados com a CCR. E esse não, esse aqui é administrado, a sua implantação é administrada diretamente pelos meus companheiros e companheiras da CTB, que com muito orgulho e garra também se dedicaram para a gente chegar onde a gente chegou. O tramo 3 vai trazer, além dos 5 quilômetros, com as 2 estações, 2 novos terminais de integração de ônibus, subestação de energia retificadora, passarela em Campinas, passarela aqui em Águas Claras, bicicletárias, tanto lá em Campinas quanto aqui em Águas Claras. E isso, todos dentro do padrão que todos já conhecem do metrô. Queria também fazer mais uma menção, governador, me permita. O tramo 3 é a obra hoje de destaque nacional do setor. Né? Começando nos últimos 4 anos, durante a pandemia, com 9 obras no Brasil de metrô. Isso nós atenderíamos uma demanda bastante expressiva para a população do subúrbio do miolo de Cajazeiras. De imediato, nós já contratamos 20 ônibus elétricos que rodará nesse corredor, alimentando os corredores tanto da Gal Costa como da 29 de março. Inicialmente compramos 20 ônibus de tamanho convencional, ônibus elétrico com Wi-Fi gratuito, mas a ideia é, logo em seguida que a obra esteja concluída, comprar o ônibus elétrico articulado, aquele grupo maior, principalmente esse trecho aqui, na 29 de março, que é um trecho que está se comprovando de maior carregamento e de maior volume de passageiros. Então, é esse conjunto de intervenções
que começou com o Wagner pensando a via expressa, Rótula Nova Caxias, e se você botar o mapa de Salvador, ver o que foi feito nesses anos, de fato, nós transformamos Salvador, transformamos a capital em uma capital moderna. Quem conhecia Salvador de antes e conhece de agora, para quem tem a oportunidade de ver imagem de drone ou de sobrevoar de helicóptero, tem a exata dimensão do volume gigantesco de intervenções que foi feito. Não conheço capital brasileira, não conheço nenhuma das 26 capitais brasileiras que tenha esse volume de intervenções nos últimos 10 anos. Não existe. Nós estamos falando aqui de um conjunto que chega próximo a 10 bilhões de reais feito nos últimos anos de intervenção num sistema de mobilidade, de transporte, de sistema viário que se complementam. E eu insisto, não foram obras pensadas isoladamente e feitas aleatoriamente, fruto de um planejamento feito assim que o Wagner tomou a decisão de incorporar o metrô. Nós abrimos um mapa e começamos a trabalhar as linhas transversais. Eu me lembro de uma reunião que à época eu tive com a presidenta Dilma, com o governador Wagner, e levamos um mapa enorme de Salvador e abrimos sobre a mesa da então presidenta Dilma e apresentamos o projeto a ela. E ela se mostrou surpresa e disse: um projeto audacioso. E eu disse: audacioso, que será materializado uma parte dele ainda no seu governo, ou seja, no seu primeiro mandato, o que nós fizemos. E o restante será materializado logo em seguida. Ela não pude acompanhar, porque a história todos vocês conhecem, mas isso é importante registrar. E aqui, falando especificamente desta obra, nós juntamos aqui toda a integração logística da cidade. Então, quem chegar do interior de outro estado, de ônibus, não entrará mais em Salvador. Portanto, não interferirá mais no trânsito da cidade. Além de que quem chega muitas vezes pega 5 horas de viagem e mais uma ou 1 hora e meia de engarrafamento para entrar na cidade. Não só sofrendo o engarrafamento, mas fazendo os outros sofrerem. E, portanto, todos os outros, todos, inclusive da região metropolitana, todos, o ponto final será aqui. Ninguém mais entrará na cidade e, com isso, as pessoas vão entrar no metrô e escolher de que canto da cidade quer ir, e depois pagando a passagem integrada se o destino final não for um destino atendido pelo metrô. Aqui, portanto, a nova rodoviária, vocês podem ver, essa aqui que está em obras, e as chuvas associadas à qualidade do material que aqui existia, que teve que ser, em boa parte, retirado. Como eu disse, era uma mistura de aterro e lixão, então teve que segregar esse material. Mas nós teremos em breve uma nova rodoviária, e pela foto ali, tem a foto, aquela imagem ali, é a imagem de como ficará a rodoviária. E aqui ao lado, o terminal de passageiros de ônibus, onde pretende ser uma espécie de Pirajá 2. Eu diria que diminuirá bastante aquele fluxo e aquela pressão existente hoje em Pirajá, que é superlotada. Isso aqui é maior, mais estruturada, e retirará de Pirajá uma boa parte daquela demanda de ônibus e de passageiros, porque para ali, para aquele terminal, vão muitos ônibus desta região. E deixarão de ir, e com certeza escolherão aqui, por ser muito mais próximo, mais rápido. O passageiro vai querer, evidente, em vez de ficar rodando não sei quanto tempo para chegar na estação de Pirajá, vai preferir em poucos minutos estar aqui. Nós vamos dar acesso a essa comunidade de Cajazeiras aqui ao lado, por uma passarela, então um público
grande aqui poderá acessar a pé, andando. Aqui é o terminal de passageiros, é o metrô. E mais na frente, ali em Campinas, junto com a estação do metrô, não sei se vocês observaram, naquela área que a gente foi olhar, que as máquinas trabalhando, ali inicialmente só estava previsto um terminal de acesso para a parada de ônibus, e nós ampliamos o projeto para ser um terminal rodoviário mais robusto, onde nós vamos requalificar uma rua de acesso que hoje é muito estreita, ocupada lateralmente, os passeios. Hoje a população anda no meio da rua, literalmente, porque dos dois lados o passeio foi todo montado com barracos, e hoje a acessibilidade é péssima, baixíssima iluminação. Então nós vamos requalificar aquele sistema viário inteiro para acessar a rua principal em Campinas, dando acesso ao metrô. E quem olhar o Google vai ver aquela imagem muito adensada ali de Marechal Rondon em Campinas. Então, portanto, a gente em poucos minutos viabiliza que aquela comunidade a pé, ou de mototáxi, ou de Uber, ou de transporte alternativo, possa chegar, ou de carona, do jeito que for, chegar naquela estação. Então, a via com iluminação bastante reforçada, passeio, acessibilidade para ônibus, e com isso a gente quer colocar dentro do metrô todo aquele bolsão que é gigantesco, populacional, muito adensado ali, aquela região de Campinas e Marechal Rondon. E aqui o sistema viário hoje um gargalo de entrada na cidade. Aqui, para quem vai para Cajazeiras, constantemente pega um engarrafamento grande. Se o ônibus quebra, se tem qualquer dificuldade nesses acessos, é um Deus nos acuda. Então, aqui nós estamos aplicando 100 milhões de reais. Ali o mapa mostrou todo o sistema viário das alças em cima do viaduto de Águas Claras, que será duplicado a pista embaixo, com alças nas quatro lados, e, portanto, e todo um sistema viário para dar acesso à rodoviária, contornando essas obras que vocês estão vendo, inclusive onde estão aqueles contêineres, uma via, nós vamos entrar um pouco naquela área dos contêineres, uma via de carro e de ônibus contornando todo esse bloco de investimentos. Então, com isso, a gente, de fato, muda a cara não só de Salvador, mas da entrada de Salvador. Quem chegar aqui já vai, na entrada, já vai perceber uma mudança completa do padrão viário, do padrão urbanístico e do padrão logístico. Isso, portanto, coloca a capital e coloca o nosso estado como diz Copelo. Eu pedi para ele falar porque a gente vai chegar no final do mandato e, além de ficar mais emotivo, a gente começa a olhar para trás, ver o que era e o que a gente fez. Então faz bem para a alma, faz bem para o ego ouvir palavras que acalentem o que a gente conseguiu fazer com muito trabalho. Isso aqui é fruto não de um trabalho solitário, mas de um trabalho de equipe, de um grupo, e que muitas vezes demandou 18 horas por dia, um esforço dos secretários que me agradecem sempre quando fica até 10, 11 horas da noite trabalhando, ou quando chegam às 7 da manhã para tomar café da manhã e discutir as pendências dos projetos. Sem se falar nas mensagens às 5 da manhã, e eu normalmente meço a eficiência do secretário, o tempo que ele leva depois das 5 para ele me responder. Temos mais eficientes que às 5h15 já responderam, ou só às 7 horas eu vejo a mensagem de volta. Mas eu quero desde já agradecer toda a equipe da Casa Civil, da CEDUR, da CEINFRA, da CONDE, da CTB, pelo esforço. Com certeza isso entra não apenas no currículo profissional de cada um, mas entra na emoção, na vida e na autoestima e no orgulho de ter participado desse projeto. Quero agradecer a todos os trabalhadores que aqui estão envolvidos. Acho que todos se sentem orgulhosos. Eu me sinto muito orgulhoso. Ao olhar, eu digo sempre que a melhor forma de você avaliar é comparar o antes
e o depois, e comparar com o que os outros estão fazendo. Uma corrida de 100 metros, para você saber se você correu rápido ou lento, não basta olhar só seu tempo, você tem que olhar como os outros correram. Se você chegou na frente, você correu mais do que os outros. E, portanto, mostra o seu esforço, a sua dedicação e o resultado do seu trabalho. Então, acho que a comparação serve para isso também. E aqui, graças a Deus, vamos, eu diria, não encerrando, mas dando um passo expressivo para completar aquilo que foi projetado em 2012. Do metrô faltam, eu diria, nós vamos deixar plano, tem contratualmente assinado uma nova estação, que é de Lauro de Freitas. Essa, no contrato, a empresa CCR só se obriga a executar quando alcançar 6 mil passageiros hora pico. Antes da pandemia nós chegamos a próximo a 4 mil, vamos arredondar, faltavam apenas 2 mil, mas pandemia e pós-pandemia houve uma queda dessa demanda. Não sei hoje quanto está, 13, já chegou a 13? Então, em torno de 3. No mundo inteiro houve uma queda da demanda do transporte público pós-pandemia. A pandemia, eu diria, rearrumou o modus do trabalho. Muito trabalho que era virtual continuou sendo. Então, houve a mudança de deslocamento das pessoas, foi alterada também. A entrada do chamado Uber modifica também do transporte solidário. Então, isso mudou um pouco, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, isso mudou o padrão de locomoção das pessoas, mas, portanto, a de Lauro de Freitas está no contrato assinado, e a outra ponta que nós vamos deixar os estudos prontos é da extensão até a Barra, com 2 estações no Campo Grande e na Barra. Considero que pelos estudos apontados, a mais urgente e necessária é pelo menos a estação do Campo Grande. Por quê? Porque nós temos ali um complexo habitacional de alto padrão e um complexo de serviços de educação de escolas, de universidades, e que demandam muita gente que mora nessa região ou na periferia da cidade e que trabalha como empregada doméstica, como porteiro, como jardineiro, trabalha naquelas universidades, naqueles serviços que tem, e hoje essas pessoas saltam na Lapa para ir pegar um outro transporte para chegar na Vitória, no Canela, no Garcia, no Politeama, ou vão a pé. Que é evidente, isso gera uma impedância para as pessoas utilizarem o metrô. Então, reputo que é mais urgente a do Campo Grande, e com isso eu estimo que a gente aumentaria substantivamente a demanda do metrô, além de trazer mais conforto para a população. Nós vamos deixar isso pronto, como também vamos deixar encaminhado esse monotrilho VLT da Orla até Paripe, para que a gente possa, nesses 18 quilômetros, botar um transporte moderno. Nós entendemos que, e a nossa opção, a opção do governo do Estado é sempre por um projeto moderno. BRT é um projeto onde existe o mundo, está sendo retirado e substituído. E, portanto, a nossa opção, até por custo, se a gente for comparar o custo do BRT de Salvador, que deve estar da ordem de 700 milhões de reais, eu estimo, 800, com esse investimento, então lá é metro quadrado de BRT mais caro do que o metro quadrado de metrô que nós estamos construindo. Então, só pela comparação de custo, é algo inaceitável você comparar como é que um custo de quilômetros de BRT consegue ser mais caro do que o quilômetro de metrô. Além do que, é um BRT com muitos elevados, e isso, no mundo inteiro, os elevados estão sendo retirados, e
devolvendo a planície às cidades e a estética da cidade. Então, a nossa opção sempre é e continuará sendo o veículo mais moderno. E por isso, o nosso contrato com o VLT do subúrbio, e queremos deixar encaminhado os estudos, a modelagem. Não vamos contratar, por exemplo, porque eu entendo que há meses do final do contrato do governo não cabe a gente deixar um contrato dessa envergadura assinado, mas vamos deixar tudo pronto para que o próximo governador possa fazê-lo ou no PPP ou em parceria com o governo federal, dado o montante de volume de recursos necessário. Nós estamos estimando da ordem de 1,5 bilhão, mais ou menos, necessário para esse investimento, considerando, depende da modelagem que fizer. Se for apenas o VLT, isso reduz para a ordem de 800 milhões. Se fizer o sistema viário, isso vai para pelo menos 1,5 bilhão de investimento. E eu, para finalizar, quero falar do efeito positivo que é no emprego, na renda e na qualificação de mão de obras. Ali acabei de tirar uma foto com jovens, me parece que engenheiros. Então, todas essas obras aqui ajudaram a formar profissionais, técnicos, que misturamos técnicos, jovens, recém-formados ou com alguma experiência, baianos, com engenheiros técnicos sênior de São Paulo, de outras regiões. Isso tudo agrega valor, agrega conhecimento e faz com que a qualificação da nossa engenharia, da nossa técnica, dos nossos operários da construção civil suba alguns degraus e os capacite para não só fazer e realizar obras na Bahia, mas também sejam chamados para fazer obras em outros estados. Então é um efeito secundário, mas eu diria também fundamental desse volume gigantesco de obras que nós estamos executando aqui. E isso tudo se complementará com a estrutura de ônibus elétrico, que por enquanto nós fizemos a opção de fazer inicialmente um projeto piloto de 20 ônibus. Me parece, a informação que eu tenho, que a demanda do subúrbio está bastante forte. E hoje, com 20 ônibus, é a maior frota do Brasil de ônibus elétricos. Cajazeiras vai ter. Essa linha que está rodando para os orçamentos lá, os ônibus contratados é para rodar nesse 29 de março na Cajazeiras. E, portanto, o projeto piloto visa dominar a logística, a técnica e a operação do que é ônibus elétrico. E eu tinha dito isso antes, vou repetir aqui, que hoje tem mais imprensa do que eu disse. O que nós estamos fazendo com esses ônibus elétricos é trazendo o sistema de ônibus da metropolitana para o padrão do metrô. Porque hoje o mesmo passageiro sente um desnível gigantesco quando entra no ônibus, no padrão que existe, e quando vai para o metrô. E o que nós estamos trazendo é um padrão de qualidade equivalente com ônibus elétrico, com Wi-Fi, com ar-condicionado, sem ruído, sem emissão de poluentes no ar, com repercussões na saúde. Mas isso, o nosso planejamento é que o próximo governador estenda isso e substitua toda a frota metropolitana inicialmente pelos ônibus elétricos. E quem sabe no futuro breve, com uma nova visão de gestão do transporte municipal, a gente possa integrar esses temas. Algumas regiões metropolitanas, como a de Recife, a gestão, ou outras regiões de transportes públicos já está integrada. Aqui, por problemas políticos, ainda não, mas espero que no futuro próximo os gestores melhorem sua visão e modernizem sua visão e a gente possa fazer uma visão integrada. Porque não tem como separar Simões Filho, Ilha de São João, Lago de Freitas do transporte de Salvador. Não há como mais você segregar isso e dizer que são dois sistemas diferentes. E esse modelo que a gente colocou por ônibus elétrico é um modelo que muda o conceito do que é o serviço de transporte.
Eu tenho dito aos chamados empresários de ônibus, desde 2012 que eu me reúno com eles e digo a eles: mudem a cabeça, vocês não são empresários de ônibus, vocês são empresários de transporte público, de mobilidade urbana. É um conceito mais amplo, mais moderno, em que vocês têm que melhorar essa visão. E o mundo está caminhando, os países que avançaram mais, em todo lugar que tem metrô precisa de ônibus. Não tem nenhum lugar do mundo que o metrô funcione sozinho, nenhum lugar. Por maior que sejam as linhas, ela não tem a capilaridade suficiente para fazer a última milha, chamada assim. Então, a última milha sempre será feita por um ônibus ou por um veículo menor para a acessibilidade do passageiro. Então, não há competição, não se trata de aniquilar um outro sistema, e sim de modernizar um outro sistema. E nós, no mundo inteiro, como tem aonde você tem tarifa e a tarifa não é 100% subsidiada pelo público, você degrada o sistema para compensar eventualmente desequilíbrios operacionais do sistema. É o que acontece em Salvador. Os ônibus são de baixa qualidade, baixa renovação, e ao longo dos anos não se ateve à operacionalização técnica e cedeu muitas vezes a apelos políticos específicos, e o sistema todo ficou ineficiente e caro. E os empresários, como qualquer outro empresário, não estou aqui culpando ninguém, mas a lógica empresarial não é de trazer prejuízo para a sua empresa. Ninguém quer prejuízo. Uma padaria que seja, uma farmácia ou um boteco, o dono do boteco não quer ter prejuízo todo mês. Ele vai dar um jeito de ter lucro, não tem jeito. E, portanto, o sistema de ônibus compensa seus custos, sua ineficiência, com o rebaixamento da qualidade do serviço para a população. Então, a forma de resolver isso é o Estado, o poder público, Estado, o município, trazer para si o principal investimento, que é do equipamento, como nós estamos fazendo aqui no metrô. Quem remunera o investimento é o poder público. Portanto, aqui, em qualquer lugar do mundo, metrô, VLT e transporte de massa, tem subsídio público, porque senão não tem qualidade, já que você tem que manter uma tarifa acessível à maioria da população. Isso em qualquer lugar do mundo, mesmo onde a população tem uma renda muito maior que a nossa. As tarifas são sempre mantidas em um patamar muito baixo. E com esse investimento do Estado nos ônibus, a gente contrata o que eles, empresários, têm de mais valor, que é o seu conhecimento sobre a operação e sobre a gestão do serviço. E a gente remunera conforme o desempenho dessa gestão. E eles não precisam, portanto, na qualidade dos equipamentos, rebaixar o serviço para a população, e a população tem um outro padrão de serviço. Esse é o modelo, o conceito que nós implementamos. Eu espero que seja ampliado essa escala depois do período do teste. Então, quero agradecer a todos que continuarão trabalhando nos próximos dias nessa obra. Nós, em breve, teremos a operação, vamos dizer assim, comercial do metrô, e é um desejo da grande Cajazeiras, eu diria, ter isso aqui, com a 29 de março. Nós temos uma outra via, aquele que nós vamos licitar, se já foi licitado aí para a turma de Cajazeiras, tem gente aí, um novo acesso de Cajazeiras para 29 de março, que é ali próximo ali ao saque, ao shopping, descendo um sistema viário para integrar com a 29 de março. Então, o serviço complementar que tem é fazer todos esses acessos. Esse nós licitamos, estamos iniciando agora essa obra, que é um acesso para as Cajazeiras. Portanto, o que se tornou, pelo adensamento, um sistema de mobilidade difícil, lento, irritante, eu diria, para a população de Cajazeiras, com a 29 de março e com as vias, passa a ser algo muito rápido. Basta descer em uma das vias
e você tem rapidamente acesso à paralela BR e ao metrô para acessibilidade. Então, gente, quero agradecer e até o final do ano a gente vai entregando e o nosso, eu diria, a maior alegria que é o estilo do atual governador. Ele discutiu cada projeto desse, cada detalhe desse projeto, cada rua, cada via, cada opção. A turma do Brasil me deu a camisa, eu disse para entregar a camisa quando as câmeras estivessem ligadas, para eles terem esse flash. Eu estou no período que eu quero receber elogio, autoestima, açaí com ego lá em cima. Então, gente, vou abrir aqui para a pergunta da imprensa, mais uma vez agradecendo aos engenheiros, gerentes, técnicos, trabalhadores. Vamos lá. Quer fazer foto?